neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38 e 39. Assim cumprimentamos os nossos ouvintes. ser
Ouvintes amados, devemos atentar para este fundamento como entre a vida e a morte. Na verdade, toda a nossa vida deve estar estabilizada em um fundamento. A casa, o prédio, as próprias árvores têm que estar fundamentadas em solos próprios, em suas raízes, que lhes dão realmente não só a sustentação da seiva, bem como o equilíbrio, a sustentação no solo. E nós não devemos ser teimosos. Devemos atinar para isso com toda diligência, segundo o conselho do apóstolo São Paulo. Este assunto que devemos nos arrepender e sermos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados, nunca deve ficar cansativo para a igreja. Nunca deve ser um tema saturado para aqueles que ouvem. Porquanto isso é fundamento apostólico. Os estudiosos dizem, não, isso é rudimento. É rudimento. Mas vamos sempre nos advertirmos sobre isto. Se não podemos o abecedário, o que vamos fazer com a álgebra? Sem esse fundamento apostólico, esse princípio apostólico, que não está limitado somente ao batismo nas águas, é claro, nós não podemos receber o dom do Espírito Santo. Agora veja como uma coisa de rudimento salta para essencial, para o primordial, como que das raízes saltando para a frondosa copa de um grande arbusto, como que saindo de um fundamento e levantando um grande edifício. Aqui não se diz os dons do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, nesta promessa, condicionada ao arrependimento e ao batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, não diz, e recebereis os dons do Espírito Santo. O que viriam a ser dons carismáticos, que levam realmente as pessoas a agirem de uma forma que não precisam nem mesmo de se arrepender. Os dons carismáticos são dados sem arrependimento. O dom do Espírito Santo é dado através do arrependimento, com o batismo nas águas, por imersão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, por que resistirmos? Se ao longo de todas as Escrituras, Atos dos Apóstolos e a história até 300 anos depois de Cristo, a igreja usou este método, essa doutrina apostólica, e só depois do Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo, é que tudo foi mudado. O sistema teológico, a teologia, adverte que não se deve basear nenhuma doutrina bíblica em um texto isolado. E, no entanto, ela fomenta, eles alimentam o batismo sem usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo,
baseados em São Mateus capítulo 28, verso 19, isolando assim um texto, entrando em incoerência teológica. Isso chama-se controvérsia? Não, incoerência teológica. A teologia não pode aprovar uma doutrina baseada num único texto isolado nas Escrituras. Mas acontece que pela revelação divina, pelas chaves que Pedro tinha, pelo Espírito Santo, esse texto não está isolado nas Escrituras. Ele tem concordância. E a sua concordância começa em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e segue para capítulo 8, capítulo 10, capítulo 19, capítulo 22. Aí vem através da história, até 300 anos depois de Jesus Cristo. Sem falar em São Lucas, capítulo 24, verso 47, que combina perfeitamente com Mateus 28, 19, o que aconteceu nas Escrituras, um evangelista escrever o mesmo fato em termos diferentes, mas combinando com o mesmo sentido. Ali São Lucas afirma assim, que em seu nome pregasse a todas as nações. Em Mateus disse, ensinando a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acontece que esse desvario doutrinário, que começou com aquilo que eles dizem que não faz mal, que não tem importância, que é rudimento, porque muitos há que reconhecem que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, mas como já vem batizando desde o quê? Desde Jerusalém? Não, desde Niceia, sem usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tem importância. Não, não é assim. Isso significa pecar não tem importância, e continuar no erro também não. O errar é humano, mas permanecer no erro é diabólico. Isso é um erro que a igreja trouxe do concílio, e os reformadores que vieram principalmente depois das eras negras, eles não podiam ter toda a restauração. Isso veio aos poucos, como a lavoura que é plantada, vem o broto, e isso vai crescendo, crescendo, até chegar à semente original novamente. O que acontece? Não somos melhores do que os outros. Eu não sou melhor do que ninguém. Tem muita gente, muitos reverendos, pastores neste mundo, neste país, muito mais indicados do que eu para pregar esta mensagem. Mas São Paulo disse, Deus tem compaixão de quem Ele tem compaixão, tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. Por quê? Se você é bíblico, você está sabendo que eu estou citando o caso de Jacó e Esaú. O Jacó, trapaceiro, que foi amado desde o ventre de sua mãe, o Esaú, o dignatário Esaú, que foi aborrecido por Deus desde o ventre de sua mãe. E Paulo pergunta, faz Deus acepção de pessoas? Ele próprio responde, não. Ele tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. Ele tem compaixão de quem Ele tem compaixão. Isto é soberania, presciência. Você tem que compreender a Deus assim: onisciência, onipotência e onipresença. Se você não tiver a revelação da onisciência, onipotência, onipresença de Deus, você não vai entender nunca que Deus tenha se manifestado em três ofícios: Pai, Filho e Espírito Santo. Ele poderia e pode se manifestar em bilhões e bilhões de formas, mas ele tem três ofícios: rei, sacerdote e profeta, especiais para tratar com o seu povo, com sua igreja, para chegar a ser
Rei dos reis, Senhor dos senhores. Veja só como ele vem em escala. Um menino nascendo, seu nome é maravilhoso. Ele chega a ser príncipe da paz, mas logo ele é pai da eternidade. A mesma pessoa, o mesmo filho, isto quer dizer o mesmo Deus. Agora tudo isso ficaria sem valor, em vão, se pudéssemos encontrar Deus somente em Cristo, somente em Jesus. É interessante pensar assim, porque isso nos chama para uma posição muito especial. Tivemos o mensageiro desta era, como temos sua mensagem. Sua morte não pôs fim ao seu ministério. Foi realmente Deus naquele homem, Cristo naquele homem, cumprindo São João capítulo 14, Jesus dizendo: aquele que crê em mim, se possível, fará maiores obras do que tenho feito. Agora, quantas ressurreições Jesus fez através do irmão Branham? Quando ele estava aqui na terra, ele fez apenas 3. E se tratando da natureza, Jesus parou o mar, a ventania. Irmão Branham repreendeu uma tempestade de neve que deixou todos os observatórios em pânico, em interrogação. Como podia aquilo parar de uma hora para outra, quando levaria meses? Tudo acusava o tempo, a tradição meteorológica. Tudo dizia que aquela tempestade duraria por tempos e tempos. E, no entanto, sob a palavra do Senhor, através do irmão Branham, aquilo foi parado imediatamente. Jesus tomou dos pães para multiplicá-los, dos peixes para multiplicá-los. O irmão Branham falou a palavra e apareceu esquilos. O haja, a palavra falada. E assim nós temos inúmeros testemunhos, exemplos que combinam com isso. Mas ainda vem a grande pergunta e a grande questão. Está tudo bem, concordamos, Deus em Cristo, Cristo no irmão Branham? Não, Cristo na igreja, Cristo em você. Isso tem trazido a igreja a uma posição como Josué colocou todos aqueles que atravessaram o Jordão numa posição determinada, específica. Porque quando a mãe de cada criança daquela, de cada líder daquele de tribo nasceu, ela gemeu e falou seu nome. E quando ela falou seu nome, ela o posicionou. Ali já estava escrito, e Josué, por inspiração divina, sabia: este vai plantar milho, aquele trigo, aquele aveia, cevada, e assim por diante. Pelo gemido da mãe. Você vê os nomes que as cristãs estão colocando nos seus filhos hoje? Já notaram isso? De demônios que vieram através de grandes instrumentos da música, da política, da televisão, da novela, do cinema, de Hollywood. As mães de hoje estão gemendo, trazendo nomes para os seus filhos como de Elvis, nome que veio do inferno, trazendo rock and roll. Que contradição tremenda, que fala realmente do estado da igreja, da condição da igreja, que se diz ser a igreja de Deus, a igreja de Cristo na terra. Que contradição tremenda. Na verdade, a igreja é um corpo, é um organismo, não é uma organização, portanto. E ela não tem um nome, ela não chama Tabernáculo da Fé, ela não tem nenhum título destes
que vão surgindo cada dia. Tabernáculo disso, tabernáculo, agora é tabernáculo. Tabernáculo do Espírito Santo, é tabernáculo disso, tabernáculo daquilo, e é tabernáculo para tudo quando é lugar, agora vai arrebentar. Furúnculos, porque aqui está o depurativo. Furúnculos vão explodindo por aí, feridas. Mas não se trata realmente de furúnculos do corpo de Jesus Cristo. Não, o corpo de Jesus não tem sífilis para começar. Não. Ele não é sifilítico, ele não tem cruzes de sífilis. Ele tem cruz do sangue de Jesus Cristo, que nos lava e purifica de todo pecado. Mas a base vem disto. Deus em Cristo, glória a Deus, é fácil. Cristo em William Branham, para um bom número de gente, tudo bem. Não, Deus em Cristo, Cristo na igreja, e a igreja no reino restaurado. Se você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, sob a receita do apóstolo São Pedro, sob a receita dos apóstolos, do apóstolo São Paulo, e de todos os mensageiros de Deus até 300 anos depois de Jesus Cristo, se você foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Pai, Filho Jesus, Espírito Santo, Cristo, você tem direito do dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Repetindo, os dons carismáticos, podar africano que vem da África do Sul, piroleta no púlpito, saltos para lá e saltos para cá, e barulho para lá e barulho para cá, maldição dali, difamação daquela, maledicência dali. Mas tem uma coisa, o dom do Espírito Santo não faz isso. O dom do Espírito Santo te leva agora a sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Porque Paulo disse, a nós que temos crido, nos foi concedido não somente crer nele, mas também padecermos por ele. Privilégio, segredo de 7 trovões do Apocalipse. Não somente crer nele, mas também padecermos por ele. E eles voltaram se regozijando, alegres. Que festa! Você já pensou se sua filha tivesse que se casar naqueles dias? Que festa prévia que não seria maravilhosa, hein? Que festa espiritual que não seria? Era oração escondido lá no quarto. Era aquilo. Eles voltaram se regozijando por haverem sido dignos de padecerem afrontas pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. A Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que eles voltaram regozijando por haverem sido dignos de sofrerem afrontas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Não foi pelo nome de uma denominação, de uma igreja, pelos quais muitos têm dado suas vidas e matam também. Mas agora, você está nesse quadro, é o dom do Espírito Santo que você tem, é isso mesmo. Você diz, mas a Sara também disse isso. É assim, você, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoou, Deus me abençoou, Deus nos abençoou, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet
é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus,
Criador.